que é relacionamento duradouro para você? Na minha humilde opinião, é ver o que eu estou vendo aqui na minha frente agora. Brilho no olhar, paciência, união e amor depois de 55 anos. Para mim é uma honra entrevistar aqueles que, sem dúvida nenhuma, são uma fonte inesgotável de inspiração. Sejam muito bem-vindos, senhora Sueli e seu João Dalmolin. Eu gostaria que vocês se apresentassem e me contasse também para todo mundo que está ouvindo como tudo começou há 55 anos atrás. E uns meses. Quase mais 6 meses. Que amor! E aí? Então, eu sou Sueli Sim. Aparecida Francisquete, que mais tarde acrescentou Dalmolin. Sim, sim. E agora, você? Eu sou João Dalmolin, nascido e criado aqui em Itapira. Então, já começa tudo no como começou, então? Exatamente, é isso que a gente quer saber. Como vocês se conheceram? Tivemos o prazer de nos conhecer em 7 de setembro de 1963. Sim, olha, gente, a data exata. Na cidade de Artur Nogueira. Artur Nogueira. Onde eu fui juntamente com a escola, com a fanfarra da Escola Técnica de Comércio de Itapira, ao comando do professor Orlando Dini, senhor Orlando Dini, que lá então fomos para... Nós desfilamos aqui em Itapira de manhã e depois nós fomos para a cidade de Artur Nogueira depois do almoço. Se apresentar com a banda. Não, com a fanfarra. Com a fanfarra. Tudo isso, Letícia, porque eu estava num colégio, num ginásio estadual de Artur Nogueira, vindo de Cosmópolis, e era o primeiro ano que funcionava o ginásio. Sei. E o senhor Orlando foi ser nosso diretor lá. E nós não tínhamos fanfarra, a escola não tinha nada. E tinha aqueles desfiles maravilhosos, né? Sim. Sim, que hoje a gente sente saudade de tudo. Sim. E levou a fanfarra da escola técnica de comércio. Entendi. E o João tocava caixinha de guerra. E lá chegando... Logo descendo do ônibus, eu sempre apressadinho, sendo o primeiro para querer descer, como sempre, né? Tudo para mim tem que ficar na frente, tenho que... Ser o primeiro. Ser o primeiro, quer dizer, isso porque eu não tenho... Sou apressado mesmo. Sim. Quem me conhece já sabe. Aí, descendo do ônibus, o Orlando desceu primeiro, depois eu. Isso vinha vindo aquela menina bonita, assim. Sim, claro. Toda fantasiada, né? Fantasiada de baliza. Olha! Aí eu olhei assim, à primeira vista, falei, nossa, que menina bonita, né? Sim. Aí o senhor Orlando chamou ela. Sueli, vou te apresentar o meu melhor aluno de Itapira. E essa é a minha melhor aluna aqui de Artur Nogueira. Aí apresentamos, ela seguiu tinha umas 2, 3 amiguinhas suas atrás, né? Com você, seguiu. E tudo bem. Fizemos desfile, eu lá na caixinha, ela na frente, nas piruetas lá dela. Ficou bem na frente. Eu era chefe das balizas, nós éramos em 5, só que eu comandava as balizas, lembra? Sim. E foi interessante, porque quando a gente está reunido com os amigos, eles relembram essa história, que eu comandava, e a gente jogava bastão naquela época, ia pegar o bastão onde ele caísse e tal. Era muito bonito. E uma dessas vezes eu joguei o bastão para o alto e ele foi cair dentro da fanfarra. Entendi. Entendeu? E eu fui fazendo as piruetas e peguei o bastão.
bem na frente dele, assim, sabe? Que amor! Foi muito, então é motivo de rir muito entre os amigos, entendeu? Que já começam a brincar com isso daí, Uhum. e assim foi. E dali, nós, terminando o desfile, Uhum. o prefeito nos deu um lanche lá, um pão com mortadela e um guaraná, né? Na época, isso que não tinha existido. Praticamente não existia presunto, não fala em mas que presunto e delícia, mussarela. não? Pão com mortadela, um pão e um refrigerante, um guaraná. Bom, tudo bem. Mas antes de ir, o senhor Orlando falou, olha, vai ter, depois do desfile, à noite, vai ter um baile. Vai encerrar com o baile. E quem quiser ir e ficar no baile, o professor Wilson, era um outro professor aqui de Itapira que lecionava lá, Uhum. ele vai, vocês votam com, quem ficar lá, vota com ele. Uhum. Eu sempre gostei de dançar. Não falei, pensou duas vezes. Botei meu terninho, o único que eu tinha, amarelinho, dentro de uma sacolinha. Famoso, Falei, famoso. é esse mesmo, que só tinha aquele. Uhum. Falei, com esse mesmo, eu vou lá, eu troco roupa lá e vamos dançar. O sapato já estava desfilando com ele. Falei, bom, tudo bem. A camisa branca também. Só peguei a calça com o paletó, botei lá dentro e fomos. Aí, à noite, fomos pro baile. Começou o baile, né, bem? E eu acho que tinha dançado um pouquinho já, não sei, não me lembro disso. Uhum. Olhei lá, na hora, acho que dançando mesmo. Aí eu olhei aquela menina e era ela que estava lá numa mesa, sentado mais assim no fundo, com uma outra moça, né, que era a irmã dela, 3 anos mais velha que você, né? E uma senhora, que era a madrinha delas. Elas foram com essa madrinha dela, da Sueli. Sei. Aí eu falei, eu vou lá tirar ela para dançar, né, na próxima música. Sei. Isso que eu fiz, né, Bê? Foi, e como sempre, né? Quando ele quer uma coisa, e ele ficou na minha frente, e eu era muito menina. 14 tal, anos? e eu- 14 anos. 14 anos. E eu fiquei com a cabeça baixada e aquele par de sapato na minha frente. E eu falei, não vou levantar. Mas um minuto lá, eu levantei, ele falou, vamos dançar? Eu falei, vamos. E aí começou. Aí começamos a dançar, aí eu já falei que queria namorar com ela. Muito apressadinho para a amor, época, ela não falou, é mesmo? é lógico que Era ela uma falou que menina. não. Foi verdade. E isso daí, depois a gente veio para casa, o meu irmão era mesmo um guarda. Ele não dançava para ele olhar a gente, eu com a minha irmã. Naquela Era época muito era nova, assim. né? Sem dúvida. E você são em 3, Danceli? Não. Quantos irmãos vocês Nós são? somos em 9. Em 9 irmãos. E Irmão. você estava em Engenheiro Coelho? Eu estava em Engenheiro Coelho, Arthur Não, Nogueira. morava em mas Engenheiro eu Coelho. morava- E voltava todo dia de Arthur Nogueira para ia estudar? todo dia, era perto, né? pertinho, Sim, nem 10 sim. quilômetros, né? Sim, Tinha o ônibus, a gente ia e voltava. sim. E assim foi, a gente começou muito Aí no meio da raramente. semana, o senhor Orlando Dini, abençoado, trouxe um bilhetinho para mim. Ah! Ela mandou aceitando o namoro. Ai, que amor, gente! Criançada. Sim, Era sem muito dúvida, bom, sem dúvida. tudo muito puro, muito... Tudo muito puro, é isso. E assim foi, ele Isso foi... se passaram, acho que uns 7 meses, acho. não? Daí ele começou em Engenheiro Coelho, assim, foi com as mais diversas conduções. Ah, mas daí Mas, agora meu a gente amigo, quer todo saber. amigo que eu achava que tinha uma condução para me levar, porque eu não tinha, não podia ir. Eu fazia amizade, quer dizer, fazia amizade, tinha Até de amizade. lambreta ele foi. Até de lambreta eu cheguei a ir. Você tá brincando, Atrás de uma Sérgio? lambreta.
Toque, Esse meu amigo namorava em Tujuguaba. Depois que eu fiquei sabendo, eu falei, você vai me deixar engenheiro Coelho. Depois na volta você passa a me pegar. Exato. E foi. Nisso ela veio aqui conhecer minha família, nesse meio de tempo. Nossa, mas bem depois. Bem depois. Bem Imagina, depois. Bem Então, bem depois. depois. Então foram Aí 7 meses 7 nessa meses história. assim, que ele ia lá, ficava um pouquinho Não, à e tarde, tal, no à domingo à tarde. tardezinha. Domingo, assim, eu fui Quando- passear pão e banana lá, porque não podia chegar perto da casa dela, não tinha onde o cara para comer. Comprei pão e banana, comia lá e esperava ela chegar lá onde eu estava, lá no lugar, que os pais não Eu sabiam. morava no O irmão não frente de uma sabia, não podia pracinha. descuidar. Sei. Mas era assim, muito bom foi aquela época. Foi Isso. muito bom. E foram 7 meses assim. Assim, sim. depois foi Qualquer carona, ele depois- tava lá. Conclusão, nós namoramos 6 anos. Mas assim, um namoro muito... Não, mas Ia peraí, lá ela quer uma que eu- outra. Ela quer que eu conte da serenata. Eu Calma. quero! Calma. Eu tenho um spoiler pra vocês em Calma. primeira mão. Gente, ele fazia serenata. O que era isso? Para a geração Isso era o seguinte, Y, como, que não Hoje sabe não o que sabe. é. como eu já disse, eu tinha os amigos, vários por sinal, ia de Kombi, ia de Jeep, na época, esse Jeepinho, ia de... Lambreta. Fui de Lambreta. E é só ter baile na Arthur Nogueira, ela me avisava, não sei como que você conseguia avisar. Pelos bilhetes. Não, Os bilhetes de Orlando. O seu Orlando foi Não, o mas maior... antes disso já, eu fui lá falar com seus pais um dia. Aí que você começou a atender telefone. Bem, muito depois. Muito depois? Não, foi muito depois, não. O telefone era assim, aquele que você dava a manivelinha Aham. e a Telefonista. telefonista atendia. Levava Sim. 5 horas para atender. E daí ela falava, vai demorar. Era tudo Engenheiro Coelho, era uma rua só, entendeu? Sei, ficava na E fila. ela falava, vai demorar, Sueli. Eu falei, não importa, eu estou aqui em casa, né? E foi muito tempo, depois de 3, 4 horas, daí tocava o telefone, olha ele. Ele trabalhava na Baioc nessa altura, né? Sei, já era vendedor. Então, mas daí já um era gerente desses lá. dias e dessas noites, uma dessas noites, ele foi com uma turminha daqui e ele tinha um cara que tocava, né, João? O seu Zimbo. Tá. E o seu Zimbo... eu fiquei Tinha. sabendo que ele gostava de serenata. E um dia, sem querer, eu contratei ele para me levar até lá em Dinheiro. Arthur Nogueira no Arthur baile. Nogueira. Eu não só eu, arrumei meus amigos para dividir a despesa, porque dinheiro era difícil. E meus amigos concordaram, não, vamos lá, João. Tinha uns 4 ou 5, não sei o quê, e fomos. Eu levava o pessoal para lá. E de lá, De Arthur Nogueira. ele de Arthur Nogueira, fomos para Arthur Nogueira. Foi de lá, acabou o baile, ela foi embora. Eu fui para Engenheiro Coelho. Foi pra... E ele, E ele foi atrás. ele Eu fui escondido atrás, atrás. Foram atrás. Aí chegando lá, nós começamos a fazer serenata para ele. Eu comecei a fazer serenata para ela. O Zibo tocava e eu cantava algumas coisas lá, sei lá o quê. Que Imagina. música, dona Sueli? Qual Eu sei será? que era tudo muito camuflado, assim, porque era uma casa enorme dos meus pais. E eles Menina. ficaram na frente do quarto do meu pai e da minha mãe. Eu sabia que o quarto E o ela meu pai dormia. acordou, e meu pai era imagina, era o meu ídolo. Sim. Ele falou, o que é, bem? O que está acontecendo? Eu falei, pai, sabe o que é? Eles estão cantando ali, eu abri uma frestinha, ele falou, não abre não, deixa eles que cantem na rua. Daí eles cantaram lá, viu que não saiu ninguém, vieram embora. Ai, não saiu ninguém, gente. Não saiu ninguém, Ela tinha acabado de imagina, entrar. Ela Não podia sair para Não fazer de podia. difícil. Não podia, não, imagina, isso não é coisa de Menina de certa. família. De família. Não é menina de família, É vai sair. isso. Que horas são agora? Já é madrugada. Imagina. Tinha dançado a noite inteira com ela, praticamente. Ele não sabia. O irmão tinha ido outra vez, tá? O guarda estava... Ai, gente. Mas então, depois de um tempo, sei lá, não me lembro direito, eu fui lá, marquei com os pais dela, que eu ia lá conversar com o pai dela. Sim.
Aí a coisa melhorou, né? Pedia ele namoro, aquele tempo usava, pedir namoro, se podia namorar, tal. Sim, Mas era um sim. show, viu? Porque a gente ia em baile, vou contar os detalhes. Pode contar Exato, eu detalhes. gosto, a gente gosta. A gente tinha mesa, aquela época mesmo, alugava a Catimba no mesa. salão, Floresta Atlético Clube. E sentava ali as amigas, tomava uma Cuba Libre, um Wi-Fi, que era chique na época. Aham. É o que era bebida da E época. ele arrumava, Sim. deixava o lugarzinho dele, né? O lugar dele. Só que, na hora de pagar a conta, cadê, João? Eu não tinha Ele dinheiro. não tinha dinheiro para pagar. Eu não tinha dinheiro. Era O dinheiro que eu muito tinha gozado. pagava E o meu para me irmão levar. já. Aí, tá vendo? Sumiu. Na hora de pagar a conta, ele some. Eu falei, não, Calo, é Luiz Carlos, o apelido Carlos. do meu cunhado era Luiz Carlos, falava Carlos. Calma, nós vamos rachar aqui entre as amigas ali, rachava. Mas o que pagava? Eu tomava uma Cuba e ainda não podia pôr muito, eu não sei o que põe. Rum. Não podia pôr muito, porque ele já estava de olho quanto, ele ia atrás do rapaz que vendia para ver quanto que ele ia. E assim foi, Letícia. Foi uma história muito bonita. Nossa, gente. Muito demais, bonita. demais, E depois demais. quando completou 6 anos, quer dizer, nós casamos dia 6 de setembro de 69. 69, na igreja Boa Morte, na cidade de Limeira. Por quê? Ela estudou depois que ela saiu lá de Artur Nogueira, ela foi para um colégio de freira, lá em Limeira. Colégio São José. Vocês, Tem até hoje. vocês José. juram? E esse colégio de freira era assim, rigorosíssimo. Muito. E como que fica? Só que carta. Quando eu e telefone. entrei Não. no colégio, porque eu falo, eu tenho dó das pessoas que mudam, as crianças vão para uma escola nova, eu fazer amigos novos. Quando eu entrei no colégio, a Armada Superior, a Amada, não era Aham. superior, que a superior não dava as caras. Você, só fez assim, você. Eu falei, sou eu, o que será que está acontecendo? Tinha que pôr anágua, que era o saiote, né? Porque não podia sair Conheceu a anágua, não? transparente. Conheci. Ser transparente e andar como uma menina, que você está andando como um cavalo. Olha, eu nunca me esqueço disso. Vocês juram? Aquilo eu não queria mais Que entrar, eu queria vir loucura. embora. A minha mãe, como a minha mãe, na época da minha mãe, Uhum, era internato. entendi. Então, ela ia para o colégio a segunda e voltava no sábado para a fazenda, que o meu avô já tinha uma fazenda ali em Engenheiro Sim. Coelho. Sim. Então, ela falava, não, é assim mesmo. Isso porque a Madre Superiora não viu, porque se a Madre Superiora tivesse visto... Daí eu fiquei no colégio, me formei, né, que naquela época era normal, Sim, fiz sim, 4 anos de sim. normal. E assim foi. Para dar aula, né, dona Sueli? Para dar aula. dar E eu aula fazia, pra- eram 3 anos. Sei. Mas se eu fizesse mais um, eu saía já apta a alfabetizar os pequenininhos. Sim, Entendeu? Então, eu fiquei mais um ano, terminei o normal. Sim. Daí, eu trabalhei, eu lecionei pouco tempo. porque Sim, depois já sim. casamos, né? 6 meses. E no só. dia do casamento, Aham. olha só. Adoro. Eu ia falar um Eu negócio, tinha coisa uma- antes, já está no dia do casamento. Não, depois O você dia- volta. No dia do casamento, nós tínhamos uma amiga da turma do colégio, que ela era, até hoje, arrumava uma noiva, fazia naquele tempo. Então, Ai, que eu saí de amor. Engenheiro Coelho para ir lá. E ela tinha me arrumado tudo, já cabelo e tal, tal. E eu passei em frente à igreja para ir na casa da minha tia por um vestido de noiva. Ah. Ele estava na porta. Ah, vá! Já estava atrasada? Então ele viu a senhora Não, não viu. Ela Viu? viu. Ela não. viu. Porque você. eu Já tem uma estava escada no no carro alto. dela, da minha amiga, Aham. e ela falou, abaixa que ele já está. Acha que ele já está lá. Não dava para porque a igreja lá, ela fica no meio do No quarteirão, você entra assim, não sei se você conhece. a De igreja Limeira Boa- não, conheço de Americana, daquela Não, região. a igreja da Boa Morte, fica lá longe, assim. Sei. Quer dizer que da onde eu passei até lá tinha uns 50 metros, mas Sei. eu vi. E foi muito, muito. Isso daí também virou Não esquece. história, porque todo mundo, desde aquele tempo ele já esperava você. Eu falei, pois é. Mas Sem voltando dúvida. um pouco no namoro, velho, Ah, depois de uns 2 anos e meio, mais ou menos, Uhum. 3 anos no máximo,
eu aluguei, parei de incomodar os amigos e aluguei não, eu contratei um táxi em Mujimirim. Eu ia com ônibus, Pra né? Mogi, sim. Para até Engenheiro Coelho. Aham. 9h30 o taxista encostava Ai, lá você não saísse 9h30. para me pegar. Era horário, era 9h30. Aham. Para me trazer para Mogi, porque 10h30 pegar o último ônibus que mas vinha de é muita Campinas história. para chegar aqui em Itapira 11 horas. É muita história. Isso por quantos anos? Porque Mas se vocês 3 anos depois. Uns 3 porque anos. 3 anos. foram 6 anos até 6 você. anos. Você casou com 20 anos, então. É, nossa, Ela com querida. 20, eu com certo. 23, 23. certinho. E a minha casa ficava bem lá dentro, era uma rua só. Então, o ônibus parava aqui na pista e ele andava um bom tanto, né? Uns 2 quarteirões, 3, para chegar na minha casa. E quando ele apontava lá, que era uma praça, Uhum. os meus irmãos, principalmente esse aí, Aham. o Calo, Aham. ele falava, lá vem o amarelinho, lá vem o amarelinho, lá vem o Era o amarelinho. único terno, que eu ia único terno namorar amarelo. todo domingo com ele. Ai, Naquele tempo que usava namorar de amor. terno e gravata. E eu punha, só tinha ele, e daí? Sem dúvida, seu João. Sem Até dúvida. hoje, quando a gente vai, eu vou para Limeira sempre, né? Sim, sim. E no bate-papo com meu irmão, eu ainda falo, Carlos, e o amarelinho? Ele falou, o amarelinho famoso. Ele é famoso. É Ele famoso. é famoso. Devia ter guardado, né, João? É Devia ter, Amarelinho. não sei onde foi parar isso. aquele terno. Ah, Falo pra deve você. sim, Vai, devia ter guardado a recordação, Ah, ué. tem que guardar de recordação, eu acho. Uma história foi muito linda bom. dessa. E quanto de riqueza em detalhes. Muito. Né? Se fosse contar E- mesmo, ia a noite toda. Não, mesmo assim, não. a Porque é gente- muito detalhe, muita Riqueza coisa boa. em detalhes. Muita coisa coisa E boa. foi, estamos na frente de um casal que foi amor à primeira vista, Foi. real. Primeiro namorado. Ele já tinha oficial. namorado, eu não sei quantas. Mas eu Não era. sei quantas. Eu era a primeira. Mas foi muito gostoso. Não, eu tanta assim que eu Muito. gostava, né, de dançar. Ela, ficamos noivo, tudo. Uhum. Mesmo assim, aqui em Itapira, eu dançava tem um uma pouco história ainda. muito boa. Eu quero Ainda essa mais história. Com a aliança na mão direita, se eu dançar normalmente com as amigas, Mão com direita, mas mão todas, direita. lógico, né, aliança na Mão mão direita. direita. Aham. Todas, eu andava normal, mas elas sabiam que eu era compromissado, né, que eu tinha Aham. noiva, que eu tinha... Oh, Mas dançava, muito. eu gostava de dançar. Sempre gostou. Mas tem uma história. Ah, agora ela E vai daí, contar. um Lembrei. dia, meu pai É. comprou uma perua, Aero Willis, vocês acho que não lembram, nem Aham, conheceram. minha mãe já falou sobre ela. Era uma. E o meu Olha essa irmão, história. muito. Aquele famoso O irmão, famoso, O Calo. famoso irmão O Calo. Calo. O Aham. sempre duvidando de mim. Ele falou: vamos dar uma volta? Imagine, Engenheiro Coelho. Aham. Vamos dar uma volta? Eu falei: vamos, à noitinha. Daí ele falou com meu pai: vamos, E era meu uma pai. noite de carnaval. Não Não, era. Era não, uma não, noite, vai, como um sábado. Uhum. E ele falou: vamos dar uma volta? Eu falei: vamos. A Tata, eu, ela e mais uma amiga ou duas, não sei. Eu, a Tata, ele. Vamos. E ele pegou a estrada. Eu falei: nossa, Carlos, onde você vai indo? Ele falou assim: não, nós vamos passear. Papapi, papapá. Ele já fazia faculdade de odontologia e tudo e tal. E Aham. daí, quando eu vi, nós estávamos entrando em Itapira. Vai Daí, escutando, vai imagina, tinha o Centro Comércio e Indústria, que era muito famoso na época. Era a reunião dos jovens, dos Centrão. amigos, o escutando. E eu Centrão. era o famoso diretor Centrão. do Centrão. E na eu, época. e eu parei ali Dos atrás, jovens. na Rua Tá 15. escutando. Na Rua 15, ali onde é Aham. o Baioca, Sim, sim. ele estacionou ali ó, A perua. E eu falei assim, nossa, vamos. Eu estava de aliança já, mão direita. Uhum. Falei, vamos lá então. Quando eu subo a escada do Centro Comércio e Indústria, na primeira sala direita, eu olhei assim e falei, não é possível. Ele estava no meio da mesa com o seu Heitor Soares, né, João? Lembra o seu Heitor? Estavam vendendo ingresso. Gente, tem Pro umas baile. 30 mulheres em cima dele. Menina, eu falei, quando ele me viu, ele saiu correndo. Eu corri até onde estava a perua e meu irmão só faltou fazer assim. Né? Daí eu cheguei lá, ele chegou e falou assim: nossa, mas nós estávamos lá vendendo ingresso, eu com o seu Heitor. Eu peguei essa aliança, essa aliança
e peguei, tirei do dedo e fez. Pum, aquilo foi. Tim, 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 tim. Eu lembro até hoje, ali onde era o bar. Como que chama? Itapiraba. Não, onde é o bar central. Itapiraba. Itapira do lado. Do lado. Aham. Onde você E guarda o seu subimos tempo, né? na perua e fomos embora de mudos até a Onde é o minha inglês, casa. ou atrás, do lado Até do Banco minha do casa. Brasil. Imagina até quanta coisa Pode ser. passou na cabeça. Bom, fomos até lá. Chegando lá, minha mãe falou, amanhã nós conversamos. A minha mãe falou, né? Porque ele já queria fazer o relatório. Bom, conclusão do assunto. No outro dia, eis No que domingo, João no dia Dalmolin seguinte. aparece com o amarelinho, É lógico. chegou com a aliança, Achei a aliança. deu para mim, enfiei no dedo, estou aqui até hoje. Então, para você que está me ouvindo e que precisa de uma resposta imediata daquele que não te responde por WhatsApp, quem manda, como diz a sua sábia mãe, né, dona Sueli? Amanhã a gente conversa. Amanhã é outro dia. Amanhã é outro dia. Nada como poeira baixar. Calma, Afinal, outro ele estava dia. vendendo ingresso. Eu estava vendo. Sim, Eu não tenho dúvidas com disso. certeza. Sempre tive muitas Amigas. conhecidas, amigas. E esse dom da dança É, sempre tá bom. existiu. Aprendeu sozinho, seu João. Sozinho. Dançar sozinho. Sozinho. Ninguém da sua família dança, pai, mãe, assim, pra... Eu não me lembro do meu inspirar? pai e minha mãe dançarem, mas Não. eu sei, sempre gostei, sempre frequentei o Centrão, o Clube 15, a Sociedade Operária na época, que vocês não... Vocês não chegaram a ver. Gente, não, muita coisa, muita coisa. Não, foi do Pujol ali, onde hoje é uma escola que prédio grande ali. Sei. O Centrão, sabe o que é? Centrão, nós E sabemos. a Clube O 15, Centrão tem muita história. eu frequentava os Eu três imagino. lugares. Tem Centrão noite, tem tem muita sábado, história. tinha baile nos três. Eu ficava um pouquinho em cada lugar. No baile de formatura, né, da escola Eu técnica. fui no Centrão. E vocês Foi já no eram Centro de casados? Comércio- Não. Não. E daí você veio. Não, veio, Vim lógico. com o Calo, Eu me formei em 1966. Tá, namoramos Há ainda um 3 bom anos de tempo. casado. Exato. Foi na época que nós ficamos noivos, acho. sim. E ela se formou em 68, né? 68, aí nós casamos em aí nós casamos 69. em 69. E eu vim, nossa, eu tenho as fotos lá. Então. Naquela época a gente usava luva até aqui. Ai, que Era linda. O que vestido linda. eu tenho até hoje embalado. Dessa formatura? Da formatura. Ai, que amor. E quando vocês resolvem casar, você vem para Itapira daí, dona Sueli? Uma lógico. cidade eu vim, nova. vim conhecer os pais Mas dele, bem né? antes, Sim, né? sim. Que era Isso tudo, bem antes. todo Morava da na usina. Eu fui nascido e criado na usina. Sério, seu João? Infelizmente, Não acabou, existe mais né? nada, Não né? existe mais. Sim, as casas da cooperativa, assim, né? Numa daquelas casas, eu nasci sim. em uma, dali um ano, mudamos para outra, e onde eu cresci, Eu vim. até os meus 10 anos, 12 anos, que eu fiz o Júnior Mesquita, Sim. estudei lá, depois Sim. Júnior Mesquita, depois dali... Ele começou a trabalhar e Comecei foi a para a escola trabalhar de servente de técnica. pedreiro com meu irmão, até entrar na loja do Baioque, e onde fiquei por 23 anos, e já faz 40, vai fazer agora em maio, 39, que eu tenho a minha loja, que é a loja de imóveis Brotinho. E eu sei que eu vim ali, Gente, a eu gente vim não para tem nem vida para ter tudo isso, tá? Quem me ouve não tem vida para Eu ficar vim. 20 numa, 40 em outra. É uma vida 23 em uma e trabalhando, seu 39 João. ou 63 E olha, eu anos, fui né? tão bem recebida por eles. É, dona Muito Sueli. amor, muito. Minha sogra era muito carinhosa, uma pessoa tão. Sabe, eu fui muito bem recebida por eles. Tanto é que até hoje é uma família muito unida, eles. Sim, sabe? sem dúvida. Os meus também, só que os meus já estão mais longe, já é Sim. diferente. Sim. Mas então, e daí foi que a gente. Casou. Casou. E na sequência, quanto tempo depois vieram os filhos?
O João, nós casamos dia 6 de 6 de setembro. setembro, ele nasceu no 23 dia de 23 de setembro do ano seguinte. outro ano. Seguinte, É, do ano seguinte. E depois, dali 4 anos certinho, veio o Veio o Tiago. Thiago. É. Sim, sim, E a gente sempre morou aqui, né? sim. Sim, Lógico. aqui em Itapira. É. Sim, criou Criou todos os Sim. meninos, e ainda Sim. estamos aqui. É muita história, coisa boa, coisa. Tem coisa triste por meio, mas não vamos, Mas né? Vamos isso passar ficou por para cima, trás, a que- gente vai. que Eu não sempre leva mais- falo lá em casa, é um dia de cada vez, não é? Sem dúvida. Hoje é hoje, amanhã é Amanhã. amanhã. Então vamos agradecer a Deus por hoje e agradecer a Deus pelo novo dia. Aham. Então é assim que eu falo para os meus netos, para todos lá. Mas foi. E Viveram. vamos viver que a gente tem que viver. E, assim, né, uma das minhas maiores perguntas para a noite de hoje é qual, assim, o segredo de O segredo- 55 anos O segredo juntos? é que, graças a Deus, eu nunca. Dos segredos, eu acho, Sim. nós nunca tivemos problema de convivência. Por quê? Eu nunca fui aquele marido deixá-la sozinha, né, bem? Nunca. Não tenho vício nenhum. Uhum. Nunca fumei na vida, isso já é Não, uma bem, coisa isso que... já Não, mas não deixa de ser um Sim, é vício outra que coisa. É um incomoda, a importante. pessoa tem que acostumar, mas que incomoda, incomoda. Sim. O bebê, bebo esporadicamente, assim, Uma sei lá, num cervejinha. baile, Na um festa, copo, 2 copinhos reunião de cerveja, amigos. então, tudo isso, Não, e o e companheirismo. o companheirismo, o amor O que nós amor. sentimos um pelo outro, Até hoje então mesmo. você tem, é lógico, quanto... Eu te amo lá em casa, é assim. Então, Dia, noite, noite e dia. Então, você vê, não adianta você Mas ele. tem E foi tem assim. que viver bem, muito tem que procurar fazer o companheirismo. máximo de companheirismo, de Tem, sim. união. Tem. Uma tem hora dia que um você não fala tá mais bem, você não alto tá- com o outro. Tá vendo? Eu respondo uma coisa para ela, já sei que ela ficou brava e vai ficar de bem depois é difícil. Mas, né, para voltar às boas é difícil, mas... Faz parte, né? Faz parte. Da vida de Nunca isso, né? dormi brigado. Não, isso aí Não. não. Nunca dormi brigado. não, nunca. Então, Nem virado um de costa pro outro. Não. Nunca. nunca mesmo, dormi não. brigado, nunca dormi de não. costa virado um pro outro. Não, isso aí nunca. E muita conversa. Sem dúvida. Conversar. Muita Às vezes conversa. Né, João? Chega. Demais. Chega, Para chega, de chega. falar. Para de Menos. Já tá bom. Chega, já tá bom, já perdoei. Ela fala. Assim, é uma coisinha que ela é mais complicada que eu. Eu já não guardo mágoa de nada. Eu já sou diferente. E foram sempre assim. Sempre Sempre assim. conversando, Sempre. sempre mantendo a família unida, Sempre. né? Muito, Deixando muito, sempre muito, muito claro muito. para os netos, para os filhos, que o importante estava Sim. dentro de casa, né? Sim. Eu acho que isso que é o maior desafio de quem... Eu falo assim, eu como assessora, cerimonialista, eu vejo muita coisa, né? E eu vejo... E a festa de casamento é um dia muito especial, muito esperado. Financeiramente, hoje, não está fácil. Então, eu acho que isso tudo é muito plausível para o grande dia. Mas Sim. o que vale mesmo é o dia a dia. O que vale mesmo, assim, ali a festa começa. No dia seguinte a festa começa. E aí que aquela energia... A convivência maior começa, né? Exatamente. É lógico. Aquela energia, quando eu no sábado de manhã, né, no dia do casamento, eu sempre mando uma mensagem para os noivos. Eu falo que essa energia desse dia estejam com vocês durante a vida de vocês. A vida toda. Para vocês nunca esquecerem esses detalhes, né, dona Sueli, que faz muita diferença.
Igual, eu tenho uma história de uma noiva que chegou na porta da igreja e o noivo não estava lá ainda. Nossa. Mas E ela aí- apareceu? Hã? Apareceu? Lógico, mas o mais E engraçado atrasou. é que ela estava dentro de um fusquinha do pai e o pai programou para ela entrar e levar ela de Fusca, que era o Fusca que ela foi criada, tirou o banco da frente para ela caber no Fusca e ela sentadinha, toda linda lá dentro e eu assim na porta do Fusca. Oi, tudo bem? Tentando disfarçar. Ela olhou pra minha cara e falou assim: ele não tá aí, né, Lê? Eu, Tá tudo certo, ele já deixa tá chegando. chegando. Eu vi ele correndo assim atrás de mim. Eu, Gustavo! Eu já tive que pegar um amigo, buscar um amigo que não queria mais casar. Jura, seu Não, João, que você já viveu Uma isso? pessoa lá da usina. É. Ficou mas devia ter nervoso. deixado, coitado, não queria sei, dar- não sei. Ele Deu o um que branco. deu nele não apareceu para casar. Aí o irmão da noiva, o irmão da noiva, aí nós fomos buscar ele. Sabia que ele era rápido, né, gente? Sabia que ele ia atirar ele da onde for. Faz não... tempo isso. Nossa! Olha, mas é Ó, faz uns interessante. É 50 tão anos bom a também gente já. tá falando nisso agora. Não, Ah, é um Assim, prazer essa história acho que ela nem imenso. sabe, não tá lembrada. tão É um gostoso ficar prazer falando. imenso. Porque às vezes lá em casa, agora já está tudo mais difícil, reunir todos, porque cada um está num canto, né? Sim. Mas às vezes a gente começava a contar, é a hora da saudade. Eu falei, é a hora da saudade mesmo, porque. Mas não assim. Saudade olha, lembrar ruim. tanta coisa, tanto detalhe que lá atrás, há 50 anos atrás, né? Saudade boa. Saudade boa. Saudade boa. Saudade boa. Tenho- Daqui a pouco nós vamos fazer 56 anos juntos, se Deus quiser. Sem dúvida. Estaremos lá no 60. Se É, o eu ano que vem eu faço faço 80, faço 79 agora, em 1º de maio. 1º de maio do ano que vem eu faço 80. Estaremos lá numa se festa de Deus arromba. Não, gente, Deus pensa quiser. só, o seu João, ele é comerciante, nasceu no Dia do Dia Trabalhador. do trabalhador. Então, esse homem é Primeiro de- muito, né, trabalhador, honesto, tem aí uma história incrível. Muita E história. juntos, eu acho que as histórias se complementam, né? É. Quando você apareceu, dona Sueli, eu acho que foi uma coisa avassaladora que aconteceu e nutrida. Mas ali ainda tem um detalhe. Diga, que a gente gosta. detalhe é do que lembra mais, eu não- Quando nós fomos para o Salão da Floresta, Futebol Clube de Arthur Nogueira, que Atlético era Clube. o top da época, então Existe nós... até hoje lá. Isso porque eu estudava em Cosmópolis. Olha só, eu vim para Arthur Nogueira Misericórdia. na primeira turma, segunda turma de formandos de Arthur Aham, Nogueira. sim. E lá a gente tinha os namoricos, né? Sim. Assim. E eu tinha combinado com um rapazinho que ele ia estar à noite no baile. Entendi. Só que quando chegamos no baile, veio uma amiga de Cosmópolis e disse: ele não vem, não, viu? Ele não vem porque ele tem outra namoradinha. E foi aonde eu fiquei meio emburrada, olhando para o chão, de pro brava. chão. E aquele, Ainda bem Me que esse conheceu namoradinho... pelo sapato. e aquele par de sapato na minha frente. E é isso aí. Não, ainda bem que aquele namoradinho não apareceu. apareceu. E aí que eu falo pra toda e qualquer amiga que eu tenho muito próxima a mim, dona Sueli, o cavalo passa selado. Se você não souber montar ele e vai. ir, ele vai. Ele vai. Ele Ele vai, passa. ele passa Não volta. selado e não volta, volta. seu João. É. E com certeza Ai, não foi volta. Isso. Então, eu acho que tudo estava conspirando a A favor. favor, né? Pegar uma pessoa de Itapira, levar para lá, para fazer Conta a conhecer. história da. Desculpa, me Não, conta a história imagina. dos caminhões de. Não, porque lá em Engenheiro Coelho Aham. era uma rua só, vamos dizer. Sim. E uma terra vermelha, aquele tempo. E a nossa distração da meninada, passava os caminhões ali na estrada. Caminhão de turma caminhão de para turma. cortar cana para aquele lado, ali, Itapiras. E a gente sentava em cima do barranco para ver, imagina, engolir poeira, mas era a nossa distração. Sim. E passava vários caminhões. E a gente lia a placa Itapira. Mas onde será que fica essa Itapira, não? Coitados, olha, tudo em cima do caminhão naquela... Não tinha nem cobertura o caminhão. Nossa, já Tempo pensou? não tinha nada. E vão tudo para Itapira.
Agora, de vez em quando eu encontro uma amiga lá, que é difícil de encontrar, Sueli, você foi para Itapira, hein? Pois é, que bom que eu fui para Itapira. Que bom que aquele poeirão Aquele poeirão, trouxe... a gente vivia encardida. Só tinha umas tábuas assim que a pessoa ia... Tanta poeira que a aquela gente... puta soca mesmo. Você já pensou, seu Ele ia devagar, cortar porque não tem cana como para aquele correr. lado lá. Sem dúvida, era o E a principal, gente né? ficava espiando os caminhões passar. Isso nós estamos, se conhecemos, vai fazer 60 anos. Foi lá Fazer atrás, 60 bem anos, lá estamos- atrás. Não, Eu era 63 vai menininha. fazer. Agora, 55 anos e meio de casado, mais 6 de namoro. Também, isso faz o quê? Uns 65 anos atrás que ela falava, ela olhava assim. Olhava os caminhões. É isso. Ai, e que bom recordar envelhecer- isso, viu? Exato. Porque fica lá Naquela na gavetinha, gavetinha, empoeirada. empoeirada. Nossa, que coisa boa olhar os caminhões. Exato. E hoje, a riqueza de detalhes, a riqueza de situações que hoje a gente não valoriza, dona Sueli. Não valoriza ficar olhando, até dentro do mercado de trabalho mesmo, assim, receber um cliente, saber da história, né, seu João? Eu imagino muito também importante. quantas histórias vocês, como comerciantes, escutaram. Bem. mais Tantas ele, né? situações. Escuta Quanto até hoje. foi importante a Tem empresa hora de que eu vocês. penso, eu falo, se eu fosse escrever um livro, dava um livro muito Dá grosso, uns viu? 3, Muito uns alto, 3. porque olha, a nossa vida foi cheia de todos, né? Sim, Assim, sim. foi tudo bem alto, cheio de altos e baixos, mas entre nós dois, não. A vida que, né? Que você vai enfrentando Sim, as ai, coisas que dia amor. a dia. E tem que ter força e muita coragem para Fé em Deus. e fé em Deus, principalmente. Não tocamos no nome de Deus, né, até agora. Uhum. Muita fé em Deus que tudo dá Vai certo. Às vezes a gente duvida, né, gente? Então eu acho que a gente duvida dele, duvida que se a gente vai aguentar tudo isso. sem dúvida. Sim, Mas com se a certeza. gente não se apegar e entender que aquilo Não segue. não segue. Todas não as segue. surpresas que a vida oferece para gente, Sim. então a gente vai assim, seguindo, confiante em Deus e que tudo vai dar certo, que tudo vai melhorar, que tudo passa e passa. Passa. Um dia Passa, sim, mas não passa. Como está passando. Como tá E passando. rápido, e rápido. E rápido. Casamos praticamente ontem e já estamos com 55 anos e meio juntos. Juntos, assim, que casados, honra, né? Que Mais 6 de honra. namoro. Mas Que honra. 63 anos. Foi muito bom essa conversa. O mais incrível da história toda, assim, eu fico presa às vezes a alguns detalhes, igual você falou. Altos e baixos, mas com a gente não. Então, altos e não, com baixos. nós dois não, assim, é Com- o que é... com a vida. Não, com nós não, entre nós não. É o que é Invicto. as surpresas da vida. Que a vida vai surgindo na vida, né? Sim, As seu João. surpresas que vão surgindo. E você tem que saber enfrentar de cabeça erguida, com fé, com esperança que tudo vai melhorar, que tudo vai dar certo. E o tempo vai cuidando. O tempo, nada como um dia atrás do outro. Sem dúvida, sem dúvida. Então, agora estão aqui me falando no ponto que vem algo aí. O que será? Será que a gente tem mais um bolo de Santo Antônio pra gente comemorar esse momento? Então, vamos lá ver o que a Bel reservou para nós deste bolo. Olha, Vamos lá. Falou quase um tempão. Uma hora quase. A decoração remete um bolo clássico de casamento, com detalhe no trigo natural, que tem significado de prosperidade e fertilidade. O recheio acompanha o tom tradicional, doce de leite com nozes. Beleza. delícia. Tudo para celebrar essa união linda e duradoura. Desfrutem. Que bolo lindo! Que lindo! Muito bonito. Olha, perfeito. Um mini bolo de casamento para comemorar a união de vocês. Que belezinha. Então, e agora, como também um bolo de casamento / aniversário, eu, cortando o bolo, pergunto para vocês, o que vocês querem pedir para Santo Antônio te ajudar?
Olha. Que continuemos sempre assim, do jeito que estamos hoje. Esse companheirismo, essa união, esse amor que une, continue sempre. Nos dando Sempre. vida e saúde. Vida, Para que coragem a e gente saúde. possa continuar junto como estamos até hoje. É isso, com muito viva, gente, união, Viva! sempre. Muito obrigada por tudo. Ai, E que eles também me mandaram um presente. Vamos ver esse presente lindo? Obrigada. Ai, ai, ai. Ai, ai, ai. Mais um para minha coleção. Coleção. Será? Ai, que lindo. Ai, 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 que especial. Gente, eu tô meio emocionada, né? Acabei com Não tanta tem história. como não tá, né? Gente, vocês são incríveis. Eu já falei isso pra vocês várias e várias vezes. Né? Eu também tive a honra de fazer a bodas de ouro de vocês. Pois é. E eu espero fazer todas as bodas que eu puder Que fazer bom, por que bom. Nós vamos vocês. estar juntos logo, logo, outra vez, né? Exato, oitentão do seu João. Se Deus quiser, estarei lá. E daqui um mês vou ter a honra de fazer o casamento Da da neta. Da minha neta. neta, mais velha. Primogênita. Primogênita desse casal lindo. Então, faremos lá, se Deus quiser, um Deus casamento quiser. lindo que promete grandes emoções. Nem Né, fala, casar nem uma fala. Olha lá, Neta. o Santo Antônio. Viva ele Santo Antônio. Protetor dos casais. Casamenteiro. Seu João, Casa- eu o chamo, protetor, eu chamo ele o santo casamenteiro. eu chamo ele de chefinho. Chefinho. Meu Chefinho. chefe. Ah, É, Meu chefe. chefe de casamenteiro com uma boa seri, meu santo casamenteiro. E, gente, eu não posso deixar de agradecer meus patrocinadores, Bel Rosário, Maitê, Bia Briolese, Brabas Beer e Fábrica de Festa, Mínima Produtora. Sempre muito obrigada, gente. Obrigada, meus queridos. É uma honra estar aqui com Foi vocês. tão bom ter vindo. Nossa. Nós que agradecemos, Olha, Letícia. tão bom. Porque são coisas que a Pudemos- gente ficou lá atrás e agora revivendo tudo. É Podemos muito bom. recordar Muito Sem bom. dúvida. Muito bom. muitas coisas da nossa caminhada até aqui, dos nossos 55 anos e meio juntos. É isso, é Em isso. 63, A gente agradece quando muito, nós viu, nos conhecemos. Letícia? Nossa, Nós não agradecemos tem que você, agradecer a nada. eles, a Foi uma todos honra. que fez com que a gente Não, recordasse tudo isso. Porque a gente sabe que existiu, mas já não se fala mais, né? Olha, hoje falamos Hoje tanta é tão coisa. diferente as coisas, né? Sem Mudou dúvida. tanta coisa que... Mas não, mas hoje... É, Mas tudo no seu tempo, é eu tudo acho. no seu tempo. É isso. Eles são à frente, gente. Eles são à frente. Muito obrigada, muito A obrigada. Pode Foi um esperar prazer. 5 horas para falar com ela no telefone. Hoje, em minutos, vocês Fala ouvirão do essa outro lado, história. do outro lado do mundo, né? Exato. Quem Olha estiver só a do outro lado evolução, do né? mundo Então, pode escutar Ainda essa bem que história. nós estamos conseguindo evoluir juntos. Amém, amém. Meio difícil lidar com o celular, Vai, devagarinho, vai. Devagarinho vai. Na final tem que ligar. Não é para mandar mensagem. porque eles não vêem mensagem. Eu vou ver mensagem mais tarde. Eu vou abrir o celular. Eu sou o João. Falei, gente, liga, porque eu não vejo. Eu não vejo. Maravilhosos. Muito obrigada, Muito gente. obrigada, muito obrigada, gente. Muito obrigada.